nós vamos tratar nesta manhã, seguindo nossos estudos sobre identidade presbiteriana, de um tema que está ligado ao que nós temos visto sobre adoração. Então nós já vimos aqui o chamado princípio regulador do culto, vimos também a questão da liturgia reformada, as bases do culto reformado, e eu queria pegar um aspecto que faz tempo que eu não falo com a igreja sobre este assunto, que é a questão das crianças participando no culto. Eu diria, meus irmãos, que mais de 90% das igrejas hoje tem o chamado culto infantil. Na hora do culto, retiram as crianças para uma salinha, para alguma atividade. Isso entrou silenciosamente nas igrejas presbiterianas. Nunca houve um pronunciamento do Supremo Concílio, nunca houve uma palavra para que fosse feita, mas as igrejas passaram a receber esse modismo e, infelizmente, hoje você tem aí, eu diria, mais de 90% das igrejas, na hora do culto, tiram as crianças. Tá? Há um movimento que, graças a Deus, começa a acontecer de retorno das crianças para dentro do culto. Eu já conheço vários pastores que têm conseguido acabar com o culto infantil, fazendo com que as crianças cultuem na igreja junto com os pais. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta manhã. Eu devo apresentar aqui a base bíblica para que nós não tiremos crianças na hora do culto. Vamos orar então, mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos o povo da aliança, de sermos instruídos pela Tua palavra e advertidos também quanto a práticas estranhas à Tua palavra que têm entrado na igreja. Te louvamos porque Tu nos dás base para que percebamos o erro e possamos corrigir isso na nossa vida e na vida das igrejas. Abençoa-nos neste estudo, sê conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu começo citando Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a pergunta desta manhã é: por que crianças devem participar de todo o culto? Por que eu coloco todo o culto? Porque geralmente as crianças participam de um pedaço do culto, e aí, geralmente na hora da pregação é que pedem-se para as crianças saírem, né? Para ficar numa sala com outras atividades. Isso é estranho à palavra de Deus. Isso é uma prática que entrou sem base, né? E nós vamos responder isso então. Primeiro, porque foi Deus quem inseriu as crianças na vida religiosa de Israel. Em Israel, a criança em Israel, na verdade, a pessoa não passava a fazer parte da vida religiosa na idade adulta. Desde criança, a criança era inserida. Como? No Antigo Testamento, ao 8º dia de vida, o menino entrava formalmente no povo de Deus por meio da circuncisão. O texto de Gênesis 17 é o texto em que Deus diz a Abraão para ele circuncidar os seus filhos, os nascidos na sua casa e todos que estivessem na sua casa. Então, foi a forma que Deus instituiu para que as crianças, desde pequenininhas, 8 dias de vida, não fossem estranhos às promessas, estranhos à aliança, eles estivessem dentro do povo de Deus, 8 dias de vida. No Novo Testamento, a entrada da criança no povo de Deus passou a ser pelo batismo. O batismo é o exato correspondente da circuncisão. Se não, vejamos, Colossenses 2, 11 e 12. Abra lá, Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos,
mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, Paulo está falando aqui com Colossenses, não está falando com a igreja de Jerusalém, de judeus, está falando com gentios, está falando com Colossenses, vocês foram circuncidados. E aí alguns poderiam falar, não Paulo, nós somos gentios, nós não fomos. Aí Paulo continua, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como? Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Então, os colossenses foram circuncidados. Como? No batismo. O batismo é a circuncisão de Cristo. Está claro aqui no texto. Então, da mesma forma que as crianças entravam no povo de Deus no Antigo Testamento por meio da circuncisão, e era um rito limitado, só meninos podiam entrar. As meninas entravam por representação, não é? Mas na Nova Aliança, os sacramentos, embora mais simples, eles têm mais eficácia, eles são mais abrangentes. Então, na Nova Aliança, todos entram, meninos e meninas, são batizados na infância, na primeira infância, e entram no povo de Deus. Ora, que coisa estranha seria aos apóstolos de Cristo, aos primeiros discípulos de Cristo, que sempre tiveram os seus filhos na vida religiosa de Israel, por causa da circuncisão, agora em Cristo tem que ser adulto. As crianças seriam excluídas? Que estranho seria isso. E quando nós percebemos que o Novo Testamento é uma continuação do Antigo Testamento, que há elementos de continuidade e de descontinuidade. Quais são os elementos de descontinuidade? Basicamente sangue. Os rituais de sangue cessam, porque Cristo foi o último sangue. Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo, os sacrifícios cruentos, o culto cruento, o culto com sangue acabou. Cristo foi a última gota de sangue. Descontinuidade. Mas continuidade de todas as outras coisas, de um dia santo para nós guardarmos, de uma entrada no povo de Deus já na infância, tudo isso houve continuidade. Da celebração da Páscoa, que agora não é mais com animal de sangue, mas é com pão e vinho. Então houve a continuidade. O próprio culto, nós vimos, né? O culto que começou a ser praticado no Novo Testamento é o culto do Antigo Testamento sem sacrifício. Era o culto da sinagoga, sem sacrifício. Há uma continuidade. A forma de governo. No Antigo Testamento, os presbíteros, os anciãos governavam o povo. No Novo Testamento também, são os presbíteros que governam o povo. Então, há uma continuidade. O Novo Testamento é a continuidade do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento são sombras, o Novo Testamento é a realidade. E isso acontece com as crianças também. Veja Atos capítulo 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando Pedro fala aqui, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, é muito parecido com o texto da circuncisão lá de Abraão. Era para ele e para os seus filhos, tá? E o texto está falando do batismo. Veja, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, parágrafo 2, diz: a igreja visível consiste de todos aqueles ao redor do mundo que professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Aqui o texto está falando de igreja invisível, que é a igreja de todos os salvos de todas as épocas,
que é só Deus quem sabe quem são, mas há uma igreja visível, que é aquela que nós estamos vendo, aqueles que professam a fé, aqueles que estão no hall de membro das igrejas, é uma igreja visível. A igreja visível é formada também dos filhos, os filhos fazem parte da igreja. Então aqui crianças como povo de Deus. Agora crianças na leitura da lei, veja, Josué 8,35, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, quando Josué reuniu o povo para a leitura da lei, não tinha uma classe separada para as crianças, um cultinho lá. A leitura da lei na forma das crianças. Percebem? Era o povo da aliança, todo mundo junto. 2 Crônicas 20:13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Nas renovações da aliança, do pacto, não tinha um lugar para as crianças, era todo mundo junto. As crianças estavam ali recebendo. Crianças em festas religiosas, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, o da Páscoa, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então na Páscoa, como celebrada no Antigo Testamento, que era nas casas ainda, era um ritual em que começava com a criança falando, pai, que rito é este? Era um ritual, a criança falava, pai, que rito é este? E aí o pai ia explicar toda a história do povo de Deus no Egito, as 10 pragas, a passagem no Mar Vermelho, tudo o que tinha acontecido. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Então veja, os filhos estavam presentes nestas festas, para entenderem, né, para guardarem essas tradições e festas todas. Crianças em cultos. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, ide servir ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede pois tendes conosco más intenções. Aqui era Moisés, né, e Arão diante do Faraó, mas mostrando que o culto deles era composto de crianças também. Joel, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então até crianças de peito, até crianças que mamam estão ali presentes. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. De novo, nestas grandes celebrações as crianças estavam presentes. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Observe, são duas cartas, a carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses. Como é que funcionava essa história de carta? Paulo escrevia uma carta para a igreja. A carta chegava, naquela época não era papel, era papiro, né? O papiro é o pai do papel, era algo grosso que era enrolado, né? E essa carta chegava, e o presbítero da igreja pegava essa carta, a igreja reunida, e ele lia a carta. Então, Efésios, por exemplo,
O povo reunido, irmãos, chegou uma carta do apóstolo Paulo. E ele lia a carta diante da igreja. Em alguns casos, essa carta era enrolada de novo e mandada para outra igreja, chamadas cartas circulares. Tá? O meu ponto aqui é o seguinte: Paulo está escrevendo nessas duas cartas mensagens aos filhos, às crianças. Observe: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Paulo sabia que na leitura das cartas as crianças estariam presentes. Por isso que ele endereça as crianças aos filhos. Tá? Percebe? Então, no Novo Testamento não tinha essa história de tirar crianças também. No culto, estava todo mundo ali reunido. Tá? Crianças recebendo ensino. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui a ideia, meus irmãos, é que sempre que Jesus estava no meio do povo, havia crianças também. Veja, Jesus não mandou alguém, corre lá e busca uma criança. Não, chamando uma criança que estava ali ouvindo o ensino. Jesus chama uma criança para usar como exemplo. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Como é que na hora do culto a gente tira as crianças? Se dos tais é o reino dos céus. Se Cristo está dizendo: deixem as crianças virem a mim, não os embaraceis. Crianças e o Espírito Santo. Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha uma atuação com Jeremias. Lucas 1,41: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Que criança foi essa? João Batista. Então veja, no ventre já há operações do Espírito Santo. Aqui não é um texto bíblico, é o relato de um pastor, se eu não me engano ele é presbiteriano, Don Kistler, nos Estados Unidos. E ele numa palestra ele disse o seguinte: eu tenho um amigo no estado da Pensilvânia que teve 6 filhos, e para cada um deles a mãe começou a ler a Bíblia desde o momento em que ela soube que estava grávida. E eu ia visitar a casa deles e ela estava lá, sentada com o bebê dentro da barriga, em uma cadeira de balanço, lendo a Bíblia para sua criança, ainda não nascida. E nós diríamos que isso é uma perda de tempo. E eu perguntei a ela: você acha que isso ajuda? E ela respondeu: se ajuda a mim, como é que não vai ajudar a criança? O que pode acontecer de pior? A criança ouvir Bíblia demais? É um gesto muito piedoso, né? A mãe com a criança na barriga já lendo a Bíblia, preocupada com a criança. Sim, dona Eni. O microfone chegou. Uma vez eu ouvi uma professora que trabalhava junto com a gente, ela dizer que o espírita, já desde o bebê na barriga da mãe, eles já dão o passe. Né? E nós e não nós, fazemos por isso. vezes, menosprezamos. É verdade, é verdade. Muito bem. Em termos de Bíblia, irmãos, estes são os versículos que mostram que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nunca houve separação de crianças. Na sinagoga, a mesma coisa. Tá? Agora eu vou mostrar quais são os benefícios das crianças não saírem, das crianças ficarem aqui no culto, com todo o povo de Deus reunido. Primeiro, ser fiel à palavra, tendo a família da aliança reunida para cultuar. Por que ser fiel à palavra? Porque, meus irmãos, não há base bíblica nenhuma para tirar as crianças do culto.
Nenhuma. Mas pastor, eles tiram com qual argumento? O argumento é o seguinte: as crianças, elas não entendem o sermão, então elas vão para uma salinha em que a palavra de Deus seja pregada na linguagem delas, tá? Este é o argumento. Primeiro, nós subestimamos o entendimento das crianças. As crianças entendem muito mais do que nós. Segundo, não é assim, irmãos? Eu costumo dizer o seguinte: adolescentes às vezes estão tendo trigonometria no colégio e a gente está aqui ainda ensinando quantas pedras que Davi usou para derrotar o Golias. Entendeu? O básico do básico do básico. Criança já está aprendendo os elementos da tabela periódica e a gente está ensinando como pintar a arca de Noé aqui na igreja, sabe? Não é o caso da nossa igreja, graças a Deus, o ensino da nossa igreja, mas eu estou pensando de meio evangélico, sabe? Nós subestimamos muito as crianças. Eu me lembro que uma vez, Davi era pequenininho, bem pequenininho, e eu estava levando ele para algum lugar, e ele estava no banco de trás, na cadeirinha, e ele falou assim: pai, aquele ensino, ele deve ter falado com outras palavras, né? Mas ele falou mais ou menos isso: pai, aquilo que foi falado ontem, do sangue nos umbrais das portas, nos batentes da porta, eu já sabia, eu já tinha ouvido. Eu falei: Davi, onde é que você tinha ouvido? Aí ele contou tal, mas por que ele falou aquilo? Porque na noite anterior, na ceia, eu tinha falado sobre isso, dos sangues nos umbrais, nos batentes das portas. E ele pequenininho, tinha ouvido e tinha guardado. Então, quem é pai aqui tem experiências para contar nesse sentido, né? Sim, dona Draci. Um caso de família, tá? O André era pequenininho, vinha para a igreja conosco. Ele ficava agachadinho aqui, às vezes pintando alguma coisinha, e ficava aqui ouvindo o sermão. E ele tinha ganho de presente quando ele nasceu, que até achei muito interessante, a pessoa deu para ele uma coleção de livrinhos das parábolas de Cristo. Então tinha do servo mau e de tudo mais, e do bom samaritano, tinha todas as parábolas. Ele aqui, o Senhor pregou naquele dia sobre aquele que não perdoou, teve uma dívida muito grande perdoada e não perdoou o outro. E aí ele está aqui, brincando, e o Senhor falando, e ele brincando aqui, pintando o desenhinho. Ele chegou na casa dele, foi no quarto, pegou o livrinho da parábola e veio para a mãe. Não foi isso que o pastor falou hoje? Olha só. Foi o André? O André? Então, nós subestimamos, as crianças estão ouvindo. Ora, quando em casa os pais estão falando alguma coisa mais reservada, a gente não pede para as crianças sair? A gente sabe que eles entendem, sabe? Então, primeiro, nós menosprezamos a capacidade de entendimento das crianças, elas entendem. Segundo, e mais grave, nós menosprezamos o poder do Espírito Santo em dar entendimento. Ora, adultos só entendem porque o Espírito ilumina a nossa mente. Você acha que o Espírito não vai iluminar a mente das crianças? É claro que vai. Nós menosprezamos o poder do Espírito Santo. Terceiro, nós estamos seguindo mais a psicologia neste assunto do que a Bíblia, porque a Bíblia diz que as crianças têm que ouvir a palavra desde o início. A psicologia diz, a psicologia que trata, não a psicologia geral, mas a psicologia do desenvolvimento, ela diz o seguinte: as crianças têm que aprender de acordo com a faixa etária, e ok, isso tem a sua verdade, né? Nas escolas nós separamos crianças por idade, etc, etc. Mas o ponto, irmãos, e na escola dominical nós fazemos isso, mas isso não serve para culto, porque no culto é todo mundo reunido, de acordo com a palavra, e culto não é só ensino. Culto tem uma parte que é ensino, que é o sermão, mas e o restante? O ato de adoração, em que nós estamos louvando, adorando e orando, não é só ensino o culto. O culto tem adoração. E se eu retiro a criança da adoração, nem todas as igrejas retiram, mas algumas retiram. Tem igreja por aí que a criança nem entra, ela já vai direto para o seu cultinho, tá? Se nós retiramos a criança da adoração, como é que ela vai aprender a adorar?
Sim, Vera. Isso, e inclusive o meu filho, quando o primeiro acampamento com o escoteiro, ele tinha 8 anos, o primeiro acampamento dele tinha mais de 60 pessoas e foram fazer um culto no domingo. Aí como eles falaram, vamos cantar a tal música para anjo, não sei o quê. Ele era pequenininho, ele levantou, ele podia ficar quieto, né? Não, ele levantou e falou, eu não vou cantar porque isso é idolatria. Olha aí. Pois é. É isso mesmo, gente. Então, primeiro motivo, ser fiel à palavra, porque pela palavra não há argumento para você tirar crianças. E nós vimos nos outros domingos que em matéria de culto, não é o que a Bíblia proíbe, é o que a Bíblia ensina. Você não vai encontrar nenhum mandamento de Deus dizendo, na hora do culto, retire as crianças para aprenderem na sua linguagem. Isso não existe, tá? Segundo argumento, ser coerente com a história da igreja que nunca teve culto infantil. Tá? Eu diria que no Brasil, e aí o presbítero Marcos Serra pode me ajudar, eu desconfio que no Brasil, isso vem dos anos 80 para cá. Tá? Talvez até mais, porque veja, eu nasci em 72, eu não me lembro de culto infantil, na igreja da minha infância não existia isso. E chutando muito longe, eu diria que dos anos 80 para cá é que iniciou-se essa prática de culto infantil. Tá? Para trás não existe. Pode ler os escritos dos primeiros missionários. Se você retroceder mais para a época de Westminster, dos puritanos, aí que não existia mesmo. Se você retroceder mais para a época dos reformadores, não existia. Se você retroceder para a igreja primitiva, não existia. Isso é uma invenção dos anos 80 para cá, essa história de na hora do culto retirar as crianças. Então, se você seguir a história da igreja, você não vai encontrar isso. Isso é uma invenção nossa, muito prejudicial, porque não tem base na palavra. Sim, Silvana. Pastor, eu também tenho a impressão, uma impressão bem forte, que retiram também as crianças porque fazem barulho. Acho que o senhor já tinha falado, né? Sim. Deixa-me falar sobre isso. Em algumas igrejas, eu já ouvi isso. Não é bom que as crianças saiam na hora do culto para não atrapalhar o culto. Tá? Tratam as crianças como um incômodo. Tá? Isso acontece de fato. Eu conheço uma igreja que começou com o culto infantil com esse argumento. As crianças estão fazendo muito barulho, então vamos criar um culto infantil para a gente ter um momento aqui de mais silêncio. Isso é absurdo, né, gente? É um absurdo. Né? Que bom é que as crianças estejam aqui. E pode fazer barulho, não tem problema. Né? É um bom sinal você ouvir crianças na hora do culto aqui. Sim, Vânia. Já vi igrejas que têm uma sala com vidro para as mães ficarem do lado de dentro do vidro para não atrapalhar. Isso também já não seria um adequado ou é tolerável? Veja, se essas mães estiverem no mesmo ambiente do culto, pode ser, não tem problema. Geralmente as igrejas fazem isso justamente para as crianças pequenininhas, né, que a mãe precisa ali e tal, dar uma atenção, um cuidado. Mas se tiver no mesmo ambiente e essas mães estiverem participando do culto, eu não vejo problema. Né? O grande problema é que você tira, em alguns casos, em muitos casos, as crianças não estão mais no ambiente do culto. Em alguns casos, isso ocorre também. Há igrejas que reservam uma sala fora do ambiente para que as mães fiquem lá com os pequenininhos. E um alto-falante. Mas veja, essa mãe não está participando do culto, ela só está ouvindo. Né? Então, ela não está cultuando. Tá? Aqui na igreja a gente sempre resistiu à ideia de um berçário. Né? E a gente sempre teve muitas crianças, né, aqui. Por quê? Justamente para isso, para que o berçário não vire um local em que as mães fiquem lá privadas do culto. Então a gente suporta um barulhinho de criança, às vezes um barulhão, mas não tem problema. O importante é que as mães e os pais e as crianças, o importante é que todo mundo esteja aqui. Tá? Ok? Terceiro, expor as crianças ao meio de graça que é a palavra, que é a pregação da palavra. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Veja,
nós já falamos sobre isso. O culto não é um momento social, não é um momento horizontal, não é um momento que a gente está aqui para se confraternizar. O culto é muito mais sério do que isso. O culto é o momento em que nós estamos na sala do trono. O culto é um momento em que nós estamos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu. O culto é um momento em que os meios de graça estão sendo dispensados sobre a igreja. A palavra, a oração, o sacramento. Então, o culto é um momento sobrenatural. Como diria o pastor Kenneth Whisky, no culto, as mesmas condições da criação estão presentes. Que condições são essas? Na criação, você tem a palavra de Deus sendo falada e se materializando. Haja luz, houve luz. Povoem-se as águas de animais marinhos e as águas se povoaram. A palavra de Deus está na criação e também o Espírito. O Espírito de Deus pairava pela superfície das águas. Na criação você tem Deus falando e o Espírito executando. No culto a mesma coisa. Você tem a palavra sendo pregada e o Espírito trabalhando nos corações, convencendo do erro, edificando, convertendo. Pode haver conversão num culto. Então veja que as mesmas condições poderosas que operaram na criação são as condições poderosas que operam no culto. Por isso que é importante o crente não faltar no culto. Por isso que é importante as crianças não saírem do culto. É importante nós trazermos não crentes para o culto. Porque o poder de Deus opera no culto, meus irmãos. É o Espírito Santo trabalhando, a palavra de Deus que não volta vazia. E como é que num ambiente de poder, de meios de graça, do Espírito trabalhando, nós vamos tirar as crianças? Não faz nenhum sentido, né? Nós privá-las deste momento que é tão poderoso. Sim, Dai. Pastor, eu não cheguei a ir, mas eu ouvi falar que existe um pastor também reformado, a igreja a gente conhece, a gente ainda não viu esse trabalho, mas que ele sentiu no coração de trabalhar o evangelismo direcionado para autistas. Certo. Então, a igreja tem se voltado para esse tipo de trabalho. Então, porque tem alguns que têm sensibilidade a som, a movimentos e tudo mais. Uhum. Então, eles têm feito esse trabalho diferenciado, até mesmo questão do culto para eles. Uhum. Né? Porque a gente sabe que cada um tem um perfil e tem o momento deles, enfim. Certo. E como que ficaria essa situação? Né? Porque a gente está falando aqui dentro de um perfil de todo mundo neurotípico, graças a Deus, crianças com comportamentos semelhantes e tal. Uhum. Mas como que ficaria pensando também no deficiente, que a gente sabe que tem as suas variações, né? Suas limitações? Uhum. Uhum. Eu diria o seguinte: primeiro, ter um culto que não agrida alguém que tem um espectro autista, né? Não vamos ter luzes piscando aqui no culto e não vamos ter um som ensurdecedor, como em algumas igrejas existem, né? Tem igrejas que têm luzes piscando, já viram? Igrejas, né? Tem igrejas que têm um som muito acima dos decibéis que o nosso ouvido deveria receber. Eu na minha mocidade, fui em algumas igrejas dessas, irmãos. E assim, é ensurdecedor. Né? Quando vai a banda lá tocar, é ensurdecedor. Então, eu acho que tendo um culto que não seja de acordo com a moda, mas seja um culto de acordo com a Bíblia, então ele vai ter esses cuidados. E assim, Dai, aí entra na questão das crianças pequenininhas. Mesmo que alguém com espectro autista não esteja compreendendo tudo, o Espírito Santo está trabalhando, né? Ele está ali no ambiente dos meios da graça, e o Espírito Santo está trabalhando. E aí, assim como a gente faz com as crianças pequenininhas, em casa a gente pode reforçar, pode tirar dúvidas. Você entendeu o que o pastor pregou? Alguma palavra você não entendeu? Tá? Então, é de fato um ambiente em que o poder de Deus está agindo. Então, todos têm que estar ali. Aqueles que têm mais entendimento, que têm menos entendimento.
não retiraria de jeito nenhum. Agora, veja, em termos de escola dominical, aí sim, a gente poderia ter uma classe mais voltada para esse tipo de cuidado, né? Com um diferencial de ensino. Mas no culto não, porque o culto não é só ensino. O culto é meios de graça agindo no meio do povo. Tá? Muito bem. Quarto motivo, ensinar as crianças a cultuar vendo os pais. Aqui John Piper é um pastor batista norte-americano e ele tem um artigo grande incentivando os pais a manterem as crianças no culto, e um dos trechos diz assim: cultuar é a coisa mais valiosa que o ser humano pode fazer. O efeito de 650 cultos que uma criança vai com o pai e mãe entre as idades de 4 e 17 é incalculável. Então, o que ele fez aqui? Eu desconfio que ele pegou de 4 a 17 anos, um culto por domingo. Quantos cultos daria? Dá uns 650 cultos. No nosso caso é o dobro, né? Porque a gente tem 2 cultos aqui. Mas o princípio é o mesmo. O efeito de tantos cultos na vida de uma criança, e ela vendo os pais cultuarem a Deus, vendo o povo de Deus em adoração, é um tesouro, irmãos, é incalculável. Tá? Não podemos privar as crianças desta bênção. A criança vai na igreja e vê o pai e a mãe adorando, orando, recebendo a palavra desde pequenininhos. E eles estão neste ambiente que eles vão aprendendo por imersão, né? Eles estão aqui aprendendo a cultuar a Deus. Quinto, propiciar à criança a oportunidade de adoração, tá? Nós já falamos, o culto não é só ensino, é adoração. Se você retira a criança do culto, como é que ela vai adorar? Eu já disse alguma vez aqui na igreja, né? Eu fui numa igreja grande aqui em São Paulo, nossos filhos eram pequenininhos, e aí eles nunca vão para o culto infantil, mas nessa igreja insistiram tanto que eles foram. Eu acho que a Bianca era de colo e foi o Davi que foi. E depois o Davi nos contou que durante o culto eles ficaram jogando bola no salão social. O culto acontecendo e a garotada jogando futebol. Então, sabe, em muitas igrejas é o lúdico, né? Separa numa salinha. Eu já ouvi falar de igreja que coloca galinha pintadinha. O culto acontecendo e a criançada assistindo galinha pintadinha. Me diga sob que ótica isso é espiritual. Isso é certo, tá? Não existe, gente, não pode. Então, o ideal é as crianças aqui adorando, aprendendo a adorar ao Senhor. Sexto motivo, desafiar os pregadores a usar linguagem simples no púlpito. Isso é ótimo, né? Porque o pregador, vendo crianças, ele tem que ter essa sensibilidade de saber que crianças estão ouvindo. Então, usar uma linguagem mais simples. Veja, no passado, um grande comunicador era aquele que tinha uma oratória de palavras rebuscadas, difíceis. Hoje isso não existe mais. Os bons comunicadores são aqueles que pegam temas difíceis e simplificam, né? E falam numa linguagem que todo mundo entende. E a pessoa fala, puxa, agora eu entendi esse texto, porque o pregador me explicou, né? A gente tem tido essa experiência aqui na igreja, com alguns seminaristas pregando e tornando textos dificílimos simples. Então, quando crianças estão presentes, o pregador vai usar uma linguagem que atinja todo mundo. Sétimo, gerar aplicações para crianças no sermão. O pregador vai pensar nisso. E vendo crianças, ele vai falar, e você, criança, quando acontecer isso na escola, lembre-se disso, disso, disso. Você gera aplicações para as crianças. Benefícios, né? Oitavo, incentivar os pais a realizar o culto doméstico, que é o melhor instrumento para as crianças se prepararem para o culto público, tá? Então, como é que você treina crianças para se comportarem no culto? Culto doméstico, é o melhor treino, é o melhor treino. E pode observar, as crianças que mais se comportam são as que têm culto doméstico em casa, porque elas já estão acostumadas a ter um momento em que o pai abre a Bíblia, lê a Bíblia,
em que todo mundo ora de olho fechado, ela já vem treinada para a igreja, tá? Então, nosso incentivo, faça culto doméstico, que seja de 10, de 15 minutos no teu dia, faça culto doméstico. As crianças vão ser as melhores, as mais beneficiadas com o culto doméstico. Elas já vão aprender em casa como se portar, como receber a palavra em casa, né? E chegando na igreja vai ser muito mais fácil. Aliás, veja o perigo. Muitas crianças que são criadas com o cultinho, né, com o culto infantil, quando dá a idade delas voltarem para o culto dos adultos, mais ou menos 12, 13 anos, é uma luta. Porque às vezes elas passaram a infância inteira ali no lúdico, né? Aí quando chega para o culto sério, é muito difícil se acostumar. E alguns adolescentes saem da igreja. E algumas igrejas veem a necessidade de fazer um culto para adolescentes, né? Você que estava falando, né, Davi, ou era Bianca, de uma igreja aí que tem um culto para adolescentes. Lembra dessa conversa? É uma igreja, não é presbiteriana, mas que como eles têm o culto para as crianças, e as crianças nunca se adaptariam num culto para adultos, aí o próximo passo, tem até uma formatura do culto das crianças para passar para o culto dos adolescentes, entendeu? E aí a gente vai tratando o ser humano como que se fosse um subdesenvolvido mental, né? Quer dizer, tem que ter um culto para criança, um culto para adolescente, um culto depois para jovens. Não, a Bíblia mostra, meus irmãos, que mesmo que haja diferentes capacidades de entendimento, como de fato há, crianças pequenas, crianças grandes, o Espírito Santo vai tratando o coração de todos, e a palavra de Deus não volta vazia, e o Espírito vai tratando, né, de todas essas coisas. A gente não pode querer ser mais sábio do que Deus. Deus na sua palavra nunca fez isso. Culto para criança, culto para adolescente. Isso são invenções nossas, né? Sim, Vera. Isso está separando a família, né? Pois é, separa a família, né? Exatamente. Quer dizer, na escola as crianças já são separadas. Em casa, tristemente, com o advento da internet, do celular, veja que coisa grave, né? Um adolescente ou uma criança que não sai do celular, ela na escola convive com crianças só da sua idade, chega em casa, ela corre o risco de ficar conversando só com crianças da sua idade e nunca ter acesso às outras idades. Vamos voltar no passado, quando não existia celular. A criança chegava em casa, tinha um avô, tinha a avó, tinha o tio, a tia, o pai e a mãe, que puxavam o desenvolvimento desta criança ouvindo conversas de adultos. Faz parte do desenvolvimento. As crianças verem adultos conversando, avô, avó, pai, mãe. Hoje, o celular na mão, a criança chega em casa, vai para o seu quarto e continua conversando com gente da sua idade. E dificilmente é exposta a gente mais madura. Vai amadurecer. Pois é. Então veja a limitação que isso traz na maturidade dessa criança. Vai ser um adolescente eterno, né? Ou só vai ter acesso à idade adulta quando chegar na idade adulta. Os irmãos perceberam, né? A limitação que isso traz. A criança fica ali na bolha etária dela para sempre. Então, cuidado com celulares, limite tempo. Não deixa a criança e o adolescente para sempre no celular. Eles têm que conviver com pessoas mais velhas, ouvir conversas de mais velhos, receber conselhos de mais velhos, né? Sim, Dai. Quando o senhor fala da divisão, entendido aqui, muito claro. Okay. Para mim foi até um choque, né? Porque eu vim da Batista e lá a gente tem o costume de fazer realmente a divisão em sala. Tá. Claro que ninguém ficava
jogando bola, era cultinho mesmo que a gente preparava. Tá. Mas a minha dúvida é assim, se teria problema de ter o culto dos adolescentes, que era uma prática muito comum, tipo, um sábado por mês, organizava lá o culto dos adolescentes, na mesma sistemática do culto de domingo, que tinha, aí claro que vinha um pregador adulto, né, e tudo mais, mas era uma questão direcionada a temas para os adolescentes, mais foco para os... Aí tinha um culto dos jovens e tudo mais. Tá. Com supervisão de adultos e tudo mais, mas tinha lá as programações separadas aos sábados. Não, eu diria Isso assim... não tem problema. Não tem problema, eu tenho uma programação para crianças no sábado, para adolescentes. Digamos que a gente vai fazer uma programação para os adolescentes, para fazer um culto mesmo de ação de graças. E aí chama um pregador, chama outros adolescentes, e aí faz uma programação para adolescentes aqui no sábado. Nenhum problema. O problema é que tem igreja fazendo isso no domingo. Então, a criança nunca participa de um culto com a família inteira. É sempre setorizado. Aí esse é um problema. Mas a ideia é que no domingo é o povo inteiro reunido, é a igreja inteira reunida, é o povo da aliança, todo mundo adorando junto. E aí eu posso ter programações diferentes em outros dias, né? Sim, Vitor. Pastor, o problema que eu talvez levantaria com essa questão de culto jovem, culto adolescente em outro dia, mesmo em outro dia da semana, é que normalmente o que acontece é que é um culto feito para atrair jovens e acaba frequentemente alterando os elementos de culto. Sim. Esse é um perigo. Esse é um perigo. Pelo menos na experiência que eu tive, geralmente era isso que acontecia. De fato. Às vezes isso é sinônimo do seguinte: liberou geral. Né? A gente vai fazer um culto aqui para adolescentes e aí pode ter de tudo que não tem no culto da igreja. Então isso é errado também, né? Digamos que nós fôssemos fazer um culto aqui no sábado, uma programação para adolescentes, como de fato nós fazemos, né? Só não é culto. Mas veja, teria que ser um culto ordeiro, com os mesmos cânticos que nós cantamos aqui nos nossos cultos. Teria que ser uma coisa que não destoasse do que a gente faz no domingo já, né? Mas de fato, algumas igrejas usam isso para ter uns cultos extremamente bagunçados. E aí, isso é muito ruim, de fato. Muito bem. Nono motivo: gerar nos pais a boa prática de conversar sobre o sermão que foi pregado. Os puritanos faziam assim, lá na época deles, né? Século 18, 17. Então, como é que eles faziam? Terminava o culto, em casa, o pai, com as crianças reunidas, ia de um por um. O que você entendeu do sermão? O que você não entendeu? E o pai reforçava, tirava dúvidas, aplicava mais, né? Isso é uma boa prática. No caso da minha casa, geralmente a gente faz isso no carro, né? Que a gente mora longe, então eu já vou perguntando: e aí, vocês entenderam o sermão? Deu para pegar as divisões? O que vocês aprenderam na escola dominical? Né? Então você pode fazer isso no carro, pode fazer no almoço, no jantar, mas é importante que os pais chequem com as crianças se eles entenderam, né, direitinho o que foi tratado. Sim. Pastor, eu fico muito triste porque assim, daqui a uns tempos não vai ter mais nada disso. Se os pais não forem enérgicos, não vai ter mais isso. Porque a gente não vê mais os pais sentar com o filho e conversar, sabe? Está difícil. Verdade. Às vezes até em algumas casas você já não tem mais as refeições conjuntas, exatamente, né? Está bem difícil. Isso é muito triste, isso é triste mesmo, a gente tem que resgatar isso. Eu fico muito triste com isso, porque a gente assistiu a tudo isso, mas a criançada não está assistindo. A geração nova, é verdade. Exatamente. Mas aí, veja, os pais que têm filhos novos têm que resgatar isso, né? Hora das refeições, todo mundo na mesa, televisão desligada, celulares desligados, um momento ali de comunhão, de conversa, né? Oportunidade para fazer isso. No domingo, no almoço de domingo, checar o que foi aprendido, tá? São boas práticas, né? Que tem que ser resgatadas. 10º motivo: acostumar a criança no ambiente cultico desde a infância. Eu acabei adiantando esse argumento quando eu disse que
crianças criadas no culto infantil têm dificuldade de voltar para o culto dos adultos. Mas se não existe culto infantil na igreja, a criança já está acostumada. Ela não vai ter nenhuma dificuldade. Ok, foram 10 motivos, tá? Eu vou concluir com algumas citações de outros autores. Então, George Gillespie, quem foi este homem? Foi um dos escoceses lá em Westminster, tá? O Gillespie diz assim, e deixa-me dar um contexto aqui. Alguns pastores dizem o seguinte: culto infantil não tem problema, porque é um elemento circunstancial. Deixa eu refrescar a memória de vocês. Quando a gente fala de culto, a gente fala de elementos de culto. O que são elementos de culto? Um culto, para ser culto, ele tem que ter leitura da Bíblia, ele tem que ter oração, pregação da palavra, adoração por meio de cânticos, hinos ou salmos. Então você tem os elementos sacramentos, você tem elementos que caracterizam um culto, elementos. E você tem as circunstâncias. O que são as circunstâncias? A que horas vai ser o culto? Isso não é determinado pela palavra, se o culto vai ser às 6 ou às 7 da noite. Isso é pelo bom senso que a gente vai fazer. Se o culto vai ser num ambiente assim, né? Ou se vai ser num salão menor, se vai ser numa casa, são elementos que variam, circunstanciais. São decisões que são tomadas pela prudência e pelo bom senso, tá? Muito bem, alguns pastores dizem que o culto infantil é permitido porque ele se trata de circunstâncias de culto e não de elementos, o que nós discordamos radicalmente. E aí eu trouxe aqui um dos melhores de Westminster, que é o Gillespie, que é um escocês. E ele disse o seguinte: circunstâncias devem, em primeiro lugar, não ser uma parte substancial do culto, o que significa que elas não devem ter nenhum significado religioso. Culto infantil tem significado religioso? Total, total. O que é circunstância? Ventilador é circunstância de culto, tá? Eu posso ter e posso não ter, pode ter ar-condicionado. Ventilador não é religioso, eu posso ter ele aqui e na minha casa e na empresa. Circunstância não é algo religioso, tá? Janela, banco, pode ter aqui, pode ter em outro lugar. Agora, culto infantil é religioso, não pode ser circunstância, tá? Segundo lugar, as circunstâncias dizem respeito a questões que facilitem a adoração, mas que não podem ser determinadas pela Escritura. O que facilita a nossa adoração? Sistema de som, por exemplo, né? Mas a Bíblia não manda usar microfone e caixa de som. Mas por que é circunstância? Porque é algo que facilita a adoração. Culto infantil não facilita a adoração, na verdade quebra a adoração, porque eu estou tirando as crianças do meio da adoração, tá? Terceiro lugar, deve haver uma boa razão para as circunstâncias, tornando-as necessárias para o cumprimento dos mandamentos de Deus. Veja, se a Bíblia manda que todo mundo adore ao mesmo tempo, a família da aliança reunida, até as crianças de peito, se eu estou tirando as crianças, eu estou quebrando os mandamentos, eu não estou cumprindo mandamentos, tá? Então, definitivamente, culto infantil não é circunstâncias de culto. Culto infantil é uma deturpação, é um modismo que entrou nas igrejas. Aqui, Gerhard van Groningen, um pastor holandês já falecido, né? Ele esteve no Brasil há algum tempo. Ele escreveu o seguinte: quando Deus fez um pacto com seu povo, eles todos tiveram que estar presentes, até mesmo as crianças de peito. E não havia um culto especial para as crianças. Estou pisando em terreno perigoso? Talvez possamos falar um pouco sobre isso. No Antigo Testamento, as crianças tinham que ser trazidas ao templo já no 8º dia para a circuncisão. E na idade de 12 anos já deveriam ser consideradas adultas, no que diz respeito ao culto. As crianças eram os futuros servos do rei. Deixem-me lembrar também que as crianças deviam participar da Páscoa, e elas tinham inclusive o privilégio de perguntar: o que significa isto? E os pais tinham que responder. Isto certamente foi na época em que o culto estava centralizado na família, mas o mesmo é verdadeiro quando o culto foi transferido e centralizado no templo. Eu sou pai de 8 filhos,
E eu e minha esposa temos experimentado o que é educar, em termos de culto, a essas crianças. Eu sei o que estou falando. Nós somos avós de 29 meninos e meninas. Então, podemos falar a partir de uma situação concreta. Estou pronto para falar sobre isso. Eu acredito em culto familiar, em casa e na igreja. Essa fala está no texto As Influências do Culto do Antigo Testamento na Liturgia, que pode ser lido integralmente na internet, tá? Se você digitar isso, tem o texto integral. Daniel Hyde é um pastor norte-americano que escreveu o livro O Berçário do Espírito Santo, Acolhendo as Crianças no Culto, que eu recomendo com entusiasmo, tá? É um livro só para falar sobre esse assunto. Então ele diz assim: para aprender um novo idioma, você pode tanto ir passo a passo da aprendizagem do alfabeto ao vocabulário, depois para a gramática e sintaxe, ou pode fazer um curso que mergulhe você em um mundo estrangeiro desconhecido. Embora contraria o que muitos esperam, aprender por imersão total é de longe o método mais efetivo de se aprender o idioma. Por analogia, o mesmo é verdade com o ensino do idioma da fé cristã aos nossos filhos por meio do culto. Nossos filhos irão crescer para aprender e amar esse novo idioma, unindo-se a nós no culto, e nós, como pais, devemos estar arrebatados por isso. Nós já havíamos falado, né, que a melhor forma de ensinar o culto é a imersão total, é as crianças no culto, vendo os pais adorarem e já adorando, tá? É o melhor método, A dona Inês Borges. A dona Inês Borges é uma educadora. Eu tive aula com ela no Mackenzie, num mestrado. Ela é doutora em educação, tá? É esposa de um presbítero, é lá da Igreja da Penha, se eu não me engano. E numa palestra, eu tenho o vídeo, se alguém quiser eu posso passar, ela diz o seguinte: eu não consigo falar disso sem pensar nos cultinhos que acontecem durante o culto das nossas igrejas. Tira-se a criança para falar na linguagem dela, entre aspas. Meus irmãos, os traficantes não falam a linguagem da criança, não. Os traficantes pegam crianças bem pequenininhas e vão treinando as crianças no crime desde muito pequenas. Não há separação de classes lá, não. E nós fazemos separação de classes achando que a criança não vai entender. Quem foi que disse isso? Vocês sabem quem disse isso. Piaget disse isso. A psicologia disse isso. A Bíblia não. A Bíblia fala, quando o teu filho te perguntar que rito é este, porque a criança está lá, participando do rito que ela não entende, em algum momento ou em vários momentos, ela não está lá nem curiosa o suficiente ou entendendo minimamente, mas ela está lá. Uma criança de 6 meses que estiver participando de um contexto de Santa Ceia, não vai nem perguntar nada. Com 1 ano, talvez ela queira os elementos, mas ainda não vai perguntar. Mas uma hora ela vai perguntar, e ela vai aprender. E ela vai crescer inserida na comunidade da aliança, ela vai crescer valorizando sua história e a lei. A lei e a história são fundamentais. Isso se aprende em casa e se aprende da igreja. Isso se aprende andando pelo caminho. Isso não se aprende numa salinha fechada com uma liçãozinha, com uma historinha, com um desenho para a gente pintar. Isso é ensinado com a própria vida. Então veja, é uma doutora em educação, fazendo uma crítica muito contundente ao culto infantil, mostrando que no tráfico, isso é real, né? As crianças são pegas pequenas para já fazer os trabalhos ali, e na igreja a gente fica subestimando a capacidade das crianças, tirando do culto. Isso não faz nenhum sentido. Davi Quaresma é filho da Simone Quaresma, do reverendo Oreb Quaresma. Ele disse o seguinte: se Jesus estivesse ainda na terra fisicamente e fosse falar ao seu povo, tenho a certeza absoluta de que pai algum retiraria o filho do local onde Jesus estivesse pregando. Imagine que eu anunciasse aqui, irmãos, o pregador de hoje à noite é o próprio Jesus Cristo. Ele vai subir aqui no púlpito. Será que você, primeiro, faltaria? Segundo, você retiraria a tua criança do momento em que Jesus vai falar? Agora eu pergunto, não é Cristo que fala por meio dos pregadores?
Os pregadores não estão falando em nome de Cristo? Então por que a gente falta? Por que a gente retira as crianças? Né? Não faz nenhum sentido. O que diz o manual litúrgico da IPB? Veja se você reconhece essas palavras. Prometem ensinar-lhe a ler para que leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor? Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Alguém se lembra dessas palavrinhas? No batismo. São as perguntas feitas aos pais. E, veja, uma das perguntas é: vocês prometem respeitar o culto divino, na verdade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Os pais prometem isso no batismo, mas incoerentemente, algumas igrejas fazem com que eles quebrem a promessa, retirando as crianças do culto divino. Perceberam a incoerência? No batismo eles prometem, aí a própria igreja faz com que eles quebrem a promessa. Algum material de apoio? Esse livro, se você quiser se aprofundar no assunto, é altamente recomendável, tá? O Berçário do Espírito Santo, Acolhendo as Crianças no Culto, Daniel Hyde. Aqui 4 vídeos. Um conceito puritano de culto infantil, do Don Kistler. É um vídeo em que ele fala, né, da questão do culto com as crianças. Aqui embaixo é o reverendo Paulo Brasil, num programa chamado Contraponto. Este jovem aqui, ele convidou três posições diferentes. Alguém que é contra culto infantil, alguém que na hora do culto desce do sermão, reúne as crianças ali na frente e faz um sermãozinho para as crianças, e alguém que... o que eu falei primeiro? Contra ou a favor? Contra, né? O culto infantil? Tá. Ele convidou o Paulo Brasil para falar contra o culto infantil. Convidou um outro pregador para falar dessa metodologia de, na hora do culto, chamar as crianças e fazer um sermãozinho ali para as crianças. E alguém que é a favor do culto infantil, de tirar as crianças, tá? As 3 perspectivas. É claro que eu recomendo o Paulo Brasil, o reverendo Paulo Brasil, que mostrou biblicamente e dentro da teologia da aliança a impossibilidade de você retirar crianças do meio do culto, tá? Aqui o reverendo Alauli. O reverendo Alauli é hoje pastor da Igreja Presbiteriana Renascença em São Luís do Maranhão. Ele tem uma série, eu acho que de 3 ou 4 palestras sobre o culto infantil, mostrando na nossa linha, né, de que as crianças devem permanecer no culto. E aqui a dona Inês Borges, que eu citei, né, ela está dando uma palestra e aí no meio da palestra ela mostra que aquilo que nós acabamos de ler, né, de que as crianças não deveriam ser separadas. E aqui é uma das edições do nosso caderno de sermões, que na verdade está esgotado, a gente precisa fazer mais, né? Mas eu incentivo outros pastores e seminaristas a fazerem algo parecido nas suas igrejas. Acho que há 2 domingos, né, que nós fomos lá para São João del Rei, pregar numa igreja presbiteriana, de um pastor muito firme. E como é que eles fazem lá? Eles têm a prática de boletins, né? A cada domingo tem um boletim com notícias, avisos, tal. Então no boletim ele deixa um espaço para as crianças fazerem anotações ou desenharem, tá? Esse nosso material está esgotado, a gente vai mandar fazer mais. Mas enquanto ele não vem, o que eu recomendo aos pais? Pegue um caderno, né? Dê um caderno para cada um dos seus filhos, para que no caderno a criança anote a data, o nome do pregador e aquilo que ela entendeu do sermão, o tema do sermão, as divisões, palavras que entendeu, ou faça desenhos. De vez em quando eu recebo desenhos ali na saída da igreja.
de crianças que estão atentas ao sermão e aí fazem um desenho do sermão. Eu acho isso ótimo, né? Criança que sabe escrever, escreve. Criança que não sabe escrever ainda, não está totalmente alfabetizada, faz um desenho, está entendendo também, tá? São recursos para que as crianças tenham o privilégio de estar aqui adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, recebendo os meios de graça. E assim nós terminamos. Alguma pergunta, irmãos? Alguma contribuição? Muito bem. Agora ele anota no celular. O André, ele anotava nesse livrinho. Agora ele anota no celular. Outro dia ele chegou e falou: vó, anotei tanto que até eu fiquei estranho. De tanto que ele anotou do sermão, que ele próprio se ficou espantado de tudo que ele anotou, entendeu? Isso é ótimo, e outro né? dia o Felipe. Isso é ótimo. Vó, acho que o pastor falou para mim. Que bom. E veja, nós sabemos que nós adultos, nós guardamos mais quando nós anotamos, né? Fixa um pouco mais na mente quando você anota. Então é uma prática recomendável até para adultos. Eu sei que alguns adultos aqui na igreja anotam o tema do sermão, as divisões. Isso é muito bom, gente, porque você fixa mais, a nossa mente esquece, né? Então quando você anota, você guarda mais, tá? Vamos orar então, terminando. Pai Santo, nós te louvamos por esta manhã, meditando na Tua Palavra, recebendo a Tua Palavra como meio de graça. Te louvamos porque tudo que nós precisamos para ter uma vida dentro da Tua vontade, nos são oferecidos e disponibilizados pelo Senhor. Pedimos que neste assunto o Senhor abençoe a Igreja Evangélica Brasileira, para que mais pastores e mais pais percebam a bênção que é o benefício de termos as crianças adorando junto com o povo da aliança, ó Pai, junto com os seus pais, aprendendo a adorar e recebendo a Tua Palavra. Abençoa-nos em tudo isso, dá que sejamos sempre fiéis ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.